Galera, bom dia a todos e a todas. São 9 horas e 11 minutos, né? Terceira série. Tô iniciando a gravação da nossa aula, né? E o objetivo da nossa aula hoje é continuar o conteúdo da segunda parte da apostila 4B, né? Vamos ver aqui. A gente Nós iniciamos na aula passada falando de industrialização brasileira. Ela foi tardia, né? Ela foi concentradora. Por que tardia? Ela veio depois, bem depois que o mundo desenvolvido começou a se industrializar, né? A nossa industrialização base, forte mesmo, não vamos botar aquelas ilhas de industrialização, vamos botar uma industrialização mais consistente. Ela ocorre a partir da década de 30, 40, 50, no século XX. Nos países europeus, Estados Unidos, Japão, isso ocorreu antes, por isso que ela é chamada de tardia. Ela foi chamada de concentradora, porque se concentrou principalmente na região sudeste. A região sudeste dava melhores condições de infraestrutura, de mão de obra, de mercado consumidor, para essas indústrias se instalarem, né? E foi no governo JK que ele criou não, né? Ele aplicou esse modelo chamado de substituição de importações. O Brasil até então era um país agroexportador, exportava produtos agropecuários e importava produtos industrializados. Então, o que JK, Getúlio Vargas, ele iniciou, mas JK, ele deu mais força a esse modelo. Ele começou a atrair indústrias para se instalar no Brasil, para produzir aqui o que antes o Brasil importava. Então, esse modelo substituição de importações foi o que vigorou, foi uma das características do nosso modelo de industrialização. E esse modelo foi essencial para o Brasil se tornar hoje o oitavo país mais industrializado do mundo, galera. Então, repare como isso aí ajudou. Não foi somente isso, mas o início para o Brasil se tornar hoje um país industrializado se deu ali com esse incentivo federal de atrair multinacionais, indústria automotiva. A indústria automotiva exigiu que o governo brasileiro investisse no sistema rodoviário. Então é aí que o Brasil começa a construir estradas, rodovias, integrando Brasília, a nova capital brasileira, as regiões brasileiras. E aí isso incentivou a vinda de empresas automotivas, Volkswagen, Fiat, Ford, GM. Começa então a industrialização de fato no Brasil. Uma coisa que vocês jamais podem esquecer: o Brasil, por muito tempo, gente, ele tem um padrão, o seu padrão de economia era classificada como um arquipélago econômico. O Brasil não tinha indústrias, eram ilhas de produção econômicas ligadas, olha só, principalmente à agropecuária. Você vê borracha, cana, café, charque. Então aqui, esse modelo de arquipélago econômico são ilhas, né, são locais de produção desintegrada ao território nacional. Ó. Ciclo de borracha na Amazônia exportava. Ciclo da cana no Nordeste exportava. Ciclo do café no Sudeste, grande parte dele exportava. Círculo do Charque, no Sul, também exportava. Olha só, como não tinha uma integração regional dentro do território brasileiro. Esses arquipélagos econômicos, eles chegam ao fim quando o Brasil se industrializa, quando o Brasil cria um modelo de integração regional. Ó, cria a nova capital federal. Olha só a estratégia da nova capital brasileira. Ela vem para o centro do país. Um dos motivos era a integração entre as regiões brasileiras. Nós sabemos que o Brasil é um território imenso, né? Nós temos mais de 8.500.000 quilômetros quadrados de território. Então, reparem como é difícil integrar. É aí que, com a vinda da capital brasileira, né, a transferência, lógico,
do Rio de Janeiro para Brasília, isso aí facilita esse modelo de integração regional brasileira, tá? Principalmente na década de 40, 50, 60, 70, no período da ditadura militar também, isso ocorreu muito fortemente, tá bom, gente? Lembrando disso, a gente já viu isso na aula passada, mas eu estou retomando só para vocês não se perderem. É uma industrialização concentradora, repare, olha como o parque industrial brasileiro chegou a ser mais de 70% na região sudeste. Hoje nem tanto. Mas olha como a industrialização era concentradora. Olha a dependência das outras regiões da produção industrial do Sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? E aqui mostra também um modelo concentrador, né? Isso gerou o quê? Problemas para o Brasil. As desigualdades interregionais, uma região fortemente economicamente industrializada em prol de outras menos desenvolvidas. Isso não é bom para o país. Você concentrar a riqueza em uma reduzida área dentro de um território nacional, isso não é um planejamento adequado. O Estado tem que descentralizar, tem que distribuir melhor essas riquezas. E é o que acontece com o Brasil a partir da década de 1990. Aquela concentração que ainda existe, nós sabemos, mas elas vão saindo um pouco e migrando para as outras regiões além Sudeste. Tá? Essa desconcentração ocorreu em motivo de quê? A saturação econômica, custo de produção do Sudeste, incentivos fiscais adotados em outras regiões, buscas de novos mercados consumidores, né? Então, esses fatores condicionaram essa desconcentração. Ela ainda está ocorrendo, tá? Essa desconcentração, apesar de ser muito intensa no Sudeste ainda, ela já ocorre em direção ao Nordeste, que é hoje a região que tem uma média de crescimento industrial acima da média nacional. Nós temos o nosso estado se beneficiou muito com isso, nós éramos uma periferia dessa produção concentrada que hoje nós já temos um nível de industrialização bem maior do que tínhamos há 30, 40 anos atrás. A mesma coisa a gente fala para a região centro-oeste, para a região norte. A criação da Zona Franca de Manaus, isso foi um incentivo enorme para a industrialização da região norte, que ainda é menos industrializada, né? Reparem aqui, nós temos o grau de industrialização ainda hoje. Olha como ele ainda é concentrador na região sudeste. Porém, reduziu bastante, chegou a mais de 70%. Hoje, o sul mantém mais de 26%, o nordeste já ultrapassou a 10%, que ele era uma região extremamente pobre, mas hoje a industrialização é acima da média brasileira, tá? Mas ainda não se compara às duas regiões. E olha como está chegando em outras regiões. O norte é a região menos industrializada do Brasil, apesar de ter uma área de elevada concentração industrial regional, é a Zona Franca de Manaus. Ela começou aqui, se espalhou para o Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Ela se espalhou para a Amazônia, esse ciclo de incentivo federal, governo federal incentivando a industrialização numa região menos industrializada do país, que é a região norte. Isso vocês têm que saber, hein, terceirão? Qual é a região menos industrializada do Brasil? Norte. A maior, Sudeste ainda, apesar da descentralização. Ela é enorme ainda. Mais da metade dos bens industriais produzidos no Brasil ainda sai do Sudeste. Então, ainda a concentração é grande, mas não é tão quanto era antes. Tá? O Sul é uma região extremamente importante para a industrialização brasileira. E nós temos essa classificação. Mudou alguma coisinha, mas está nessa ordem ainda aí, tá? Beleza? Vamos para o mundo agora, vamos sair um pouco do país, vamos conhecer os grandes centros industriais do mundo.
a gente começa a falar das duas maiores potências industrializadas do mundo, China e Estados Unidos. Olha os dois grandes concorrentes no mercado mundial hoje. Essa guerra comercial mostra um dos motivos dessa disputa acirrada entre Estados Unidos e China. Se lembra que eu falei com vocês? A quarta revolução industrial, nós vamos ter uma nova potência, a China. Ela já está bem próxima. Em bens produzidos na indústria, a China já ultrapassou os Estados Unidos. Mas calma, não classifique ela ainda como a maior potência econômica. Ela pode ter uma maior produção de volumes absolutos industriais do que os Estados Unidos, mas ainda não é a potência econômica. Tanto que os Estados Unidos e China, atualmente, eles estão travando uma guerra comercial sem precedentes. Vocês estão percebendo essa guerra, como é mais intensa, um futuca o outro. Os Estados Unidos criam subsídios contra a China faz a mesma coisa. Os Estados Unidos fecharam uma embaixada da China aqui no sul dos Estados Unidos, a China revidou e fechou uma embaixada aqui na região nordeste da China. Então, essa guerra política e comercial, ela envolve principalmente as questões econômicas, que envolve as duas maiores potências econômicas do mundo. Vamos começar pelos Estados Unidos, porque ainda é a maior potência econômica. Vamos começar por ele. Os Estados Unidos ele tem uma industrialização muito organizada, muito bem planejada. O Estado ele dá um apoio muito grande para a economia local. E um desses apoios a gente chama de subsídios. Vão aqui que eu vou assinalar aqui vou botar a vermelhinha para vocês aqui. Ó, nós temos duas regiões aqui nos Estados Unidos. Ó, eu estou assinalando. Essa região aqui que chama-se Sun Belt. E essa região aqui, ó, Manufacturing Belt. Dois polos de industrialização. Vamos conhecer os dois aqui. Essa primeira aqui, ó, é a área de industrialização mais intensa dos Estados Unidos e a mais antiga. Ela é chamada Cinturão dos Manufaturados. Desculpa, gente. Essa aqui, ela envolve aquelas regiões de megalópolis, de shifts, né, Boston, Nova York, Chicago, Pittsburgh, Detroit. É uma região onde se concentram as indústrias tradicionais, centros siderúrgicos, metalúrgicos, automotivos. Essa é a região de maior industrialização dos Estados Unidos e ela se instalou ali por quê? Ela vem desde o século XIX produzindo em grande escala nessa região aqui. Porém, nós temos um problema, ela está em decadência econômica. Muitas dessas áreas aqui, muitas empresas estão fechando as portas, estão migrando para outras regiões dos Estados Unidos ou mesmo para o México. Né? O México está recebendo muitas filiais de empresas instaladas nessas regiões aqui. Por que essas regiões, essas indústrias estão saindo daqui? A gente chama elas de indústrias tradicionais porque próximo a ela tem muita matéria-prima, carvão mineral, outros recursos para as indústrias produzirem, né, minério de ferro. Aqui tem um grande, gigantesco mercado consumidor para consumir os produtos produzidos aqui. Aqui tem muita oferta de mão de obra. Veja bem, não estou falando mão de obra barata. Você pode ter muita oferta de mão de obra, mas ela pode ser uma mão de obra predominantemente qualificada, com exceção, lógico, dos imigrantes que trabalham aí com valores abaixo do mercado, né? Isso a gente sabe que tem muito aqui. Onde tem mais brasileiro nos Estados Unidos, aqui em Boston, tá, gente? Ó, aqui é a região de maior concentração de brasileiros dentro dos Estados Unidos, tá?
E aqui é uma área super industrializada. Repare como vários imigrantes latinos migram para cá para trabalhar em indústrias, em serviços. Então, o que está acontecendo atualmente aqui? O custo elevado de produção está fazendo com que muitas empresas migrem para outras regiões, principalmente com a fronteira do México ou para outras regiões dos Estados Unidos. O custo elevado de produção é igual São Paulo. Vamos comparar mais ou menos assim. São Paulo dentro do Brasil está muito saturado, o custo de produção mais elevado. Então, eles migram em busca de mão de obra mais barata. E o México é ótimo para isso, principalmente aqui na fronteira. Então, essa área de Manufacturing Belt, ela está sendo conhecida hoje como Rust Belt, cinturão das ferrugens. Muitas empresas saindo, fechando as portas ou mudando para outras regiões em busca de produção com custos menores. Agora, uma região de industrialização mais recente e uma industrialização, um modelo mais de uso de tecnologia, essa região chamada de Sunbelt, Cinturão do Sol. Ela pega toda essa costa oeste do Oceano Pacífico, o sul dos Estados Unidos e o sudeste dos Estados Unidos. Aqui é a costa do Atlântico, aqui é a costa do Pacífico. Essa região da Sunbelt hoje são concentrados grandes tecnopolos, são áreas industriais que usam tecnologia de ponta, mão de obra qualificada, elas se instalam próximos aos centros universitários, tecnológicos. Então, eles buscam uma tecnologia mais assim aprimorada. Deixa eu ver aqui, Samuel, aqui. Eles apanham muito criar indústrias e negócios, ao contrário daqui, que tanta burocracia que a pessoa desiste. Concordo. O Samuel, aqui o custo Brasil é o pior inimigo do Brasil. O custo Brasil é o que um empresário, um trabalhador tem, que custos elevados para manter um negócio com impostos, com burocracias. Concordo plenamente contigo. Esse é um dos entraves para a gente que limita a expansão ainda maior da economia brasileira. Se nós fôssemos um país com uma legislação tributária eficiente, nós provavelmente estaríamos um patamar econômico muito maior do que estamos hoje. Isso aí eu concordo plenamente contigo, Samuel, que essa burocracia chamada custo Brasil e a corrupção, que a gente não pode esquecer, a corrupção política, que é muito desastrosa para o nosso país, isso acaba com a nossa economia, ou ela limita nosso desenvolvimento. Voltando para Sunbelt ali, aqui estão concentrados grandes centros tecnológicos do mundo. Quer ver um exemplo? Essa mancha verde aqui, ó, tá vendo? Deixa eu botar aqui para vocês, anotar aqui. Essa mancha verde aqui, nós temos aqui o Silicon Valley, ou Vale do Silício. Aqui estão as principais indústrias ou empresas ligadas aos ramos da informática, gente. Aqui nós temos a Microsoft, nós temos a Apple, nós temos empresas, Facebook, várias empresas que nós conhecemos. E o famoso Silicon Valley, né, é o Vale do Silicon, né, do Silício, desculpa, ele concentra essas grandes indústrias ligadas aos meios de informação. Aqui embaixo nós temos a indústria aeroespacial presente. Quem nunca ouviu falar da NASA, né, gente? A NASA é uma indústria aeroespacial gigantesca, a maior do mundo. E ela está presente nessa região. O uso de tecnologia aeroespacial aqui é magnífica. Esse uso de tecnologia aeroespacial hoje não tem para ninguém. Aqui em cima no noroeste, no estado de Washington, repare, aqui é o estado de Washington. A cidade de Washington,
capital fica aqui no Atlântico, ó, tá? O estado de Washington ele fica aqui no noroeste. A indústria bélica norte-americana, que é a mais desenvolvida, ela se concentra muito. Então, olha, novo ciclo de industrialização dos Estados Unidos e um novo modelo de industrialização na parte do Oceano Pacífico, ó, indústria bélica, indústria da informática, indústria aeroespacial. Lógico que aqui nós temos o petróleo, no Golfo Pérsico, né? Nós temos indústrias tradicionais também, mas eu estou falando como um destaque de produção hoje. É a região de economia mais dinâmica dos Estados Unidos. Essa não é mais a economia dinâmica dos Estados Unidos. Ela é a tradicional. Aqui, ó, a região dos Grandes Lagos, nordeste dos Estados Unidos. Onde está a cidade, o estado de Nova York. Olha onde está Chicago, olha onde está Detroit. Locais assim tradicionais da indústria dos Estados Unidos, né? Elas mantêm ainda um forte aparato industrial, lógico, não estou falando isso, mas está em decadência. As áreas mais dinâmicas agora estão nesse lado aqui, ó, oposto. Aqui está o estado da Califórnia. O estado da Califórnia hoje é o estado mais rico, já ultrapassou o estado de Nova York, tá bom? Entenderam, gente? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui no chat aqui para mim. Ué, peraí. Deixa eu ver que eu... deixa eu ver se... Não, tem não, né? Tá tudo ok aqui. Vamos lá, galera. Deixa eu voltar aqui. Então, os Estados Unidos, ela e China são as duas maiores potências industriais do mundo. Vamos para a China. A China é um país de industrialização recente. Mais recente ainda do que o Brasil, galera. A China, ela começa a se industrializar de fato a partir da década de 1970. Em 30 anos, ela se torna a segunda maior potência econômica do mundo. E hoje já é a maior potência industrial do mundo, galera. Em 30 anos, olha a Revolução Chinesa. Nós temos aqui uma área aqui na China, deixa eu só tirar aqui para vocês aqui. Aqui o território chinês, ele é o terceiro maior território do mundo. Ah, tamanho não é documento. E só porque ele é o terceiro maior território do mundo, que ele tem que ser uma das maiores potências econômicas do mundo. Os Estados Unidos são o quarto maior, né? Mas tamanho não é documento. Mas uma coisa é um grande território pode ter uma presença de riquezas naturais, como a China tem, como os Estados Unidos tem, como o Brasil tem, né? Porém, isso não é um fator de maior determinância para um país ser uma potência econômica. Se nós temos riquezas aqui no Brasil, minério de ferro, petróleo, não somos a maior potência industrial, né? Mas o tamanho do continente, de um território, ele pode sim favorecer, pode. Agora a gente tem países enormes que são pobres, subdesenvolvidos. Exemplo, Mongólia, né? É um exemplo de um país que tem um grande território e é subdesenvolvido, né? Agora, aonde nós temos muitos minerais em áreas enormes e sabem aproveitar esse tipo de exploração, isso facilita. Vamos para a China. A China, nós sabemos que na década de 60, ela implantou o socialismo, né? A China era um modelo imperialista, né? Tinha imperadores. Veio a Revolução Cultural, Mao Tse-tung liderou a Revolução Cultural na China, derrubou o modelo de monarquia na China e implantou a República e o socialismo na China. A China, da década de 60, 70, veio crescendo no modelo socialista, o Estado controlando a sociedade, o Estado centralizando as atividades. A partir da década de 1970, um novo presidente, Xi Jinping, né, ele cria um sistema chamado Um País, Dois Sistemas. A China
ela começa a modernizar a sua economia. A China, dois modelos, né? Ela adota politicamente, mantém um modelo socialista até hoje. O Partido Comunista ele comanda a política chinesa até hoje, tá, gente? Porém, ele abriu a economia na década de 70 para o modelo capitalista. Então, ele manteve no seu sistema dois sistemas socioeconômicos: o socialismo, politicamente, e economicamente o capitalismo. Então, a China foi batizada como um país e dois sistemas. China, ela é classificada como modelo socialista de mercado. Socialismo e mercado não tem nada a ver. A gente sabe que as características principais do socialismo é o controle, é o Estado máximo, o Estado centralizando o poder. Agora vem uma economia de mercado. A economia de mercado é a economia capitalista, o modelo privado dominando, a livre concorrência de mercado, o Estado interferindo pouco. A China pratica esses dois sistemas e é aí que ela vai avançar economicamente acima da média mundial. Por mais de 20 anos, a China cresce mais em média maior do que a média maior do que o modelo mundial. Enquanto os Estados Unidos crescem 4, 3, 4%, tirando essa pandemia agora, né? Vamos excluir isso aí. A China cresce 8, 9%, o dobro, né? Então, Samuel, ela não tem que se preocupar com o povo dela, hein? Então tem condições de voltar todo o foco para a indústria. Não, eu não concordo muito contigo, Samuel. Ela tem que dar saúde, educação, ela tem que criar modelos de infraestrutura, isso ela tem que criar. Eu sei da forma, talvez você queira falar, usando o modelo ditatorial que ele usa, a população ela não pode se expressar, não tem liberdade de expressão. Quer ver um exemplo, Samuel? Um trabalhador chinês ele não pode entrar em greve. Então, isso aí, eu concordo nesse ponto com você, que a população ela tem um controle intenso do Estado chinês. Então, é difícil se manifestar, igual aqui um brasileiro. Se ele entra em greve, está previsto por lei. A lei dá esse amparato ao trabalhador. Na China já é diferente. O Estado chinês ele é rígido, ele é autoritário, ele é controlador. O que ele faz em contrapartida? Olha a contradição. Ele abre a sua economia e atrai capitais de fora e ao capital, o próprio capital chinês. Eu entendi agora o que você falou, essa questão de controle de Estado. É isso aí, essa questão autoritária que você quis falar, Samuca? É mais isso. Isso aí. Tá, nesse ponto você tem razão, mas o Estado ele tem que investir na população. Tanto que hoje o Estado chinês ele investe, está retirando, ele tá conduzindo a sociedade a melhores condições de vida, porém ainda não é o ideal, tá de longe. Por exemplo, um trabalhador chinês ele trabalha muito mais e ganha menos do que um trabalhador brasileiro, tá? Em média. É uma questão assim contraditória, apesar de ser uma economia fortíssima, o Estado ele mantém um controle sobre sua sociedade. Ele chega para a empresa Samuca, terceira série, o que eles falam? Pode vir que aqui ninguém vai te perturbar, ninguém vai entrar em greve, ninguém vai questionar o que você paga, pode entrar. Já aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, lá as leis trabalhistas elas dão essa proteção ao trabalhador. Se você tem um sindicato e esse sindicato, dentro da legalidade, ele acha que a empresa está explorando o trabalhador, ele pode ali determinar uma greve. Isso está previsto dentro da Constituição brasileira, dentro das leis trabalhistas. Já na China, não, é porrada. Entrou em greve, tchau, vai embora, tem um monte de gente para trabalhar, e você vai preso. Né? Você não pode fazer isso. Então, fica mais fácil, nessa forma, controlar a sua sociedade. Tem as questões ambientais piores ainda, Samuca. A China, ela cresceu, ela está crescendo sem ter nenhum tipo, ou poucas preocupações com as questões ambientais. Um dos piores locais para se viver no mundo são nas regiões urbanizadas e industrializadas na China. A população sofre com
terríveis consequências danosas à saúde relacionadas à poluição ambiental ali. As questões ambientais nem se falam, né? E a China e os Estados Unidos, essas duas grandes potências internacionais, Samuca e Terceirão, eles abandonaram os acordos em conferências ambientais que foram assinados. Não vou assinar porque vai afetar a economia de nossos países. São os dois países mais fortes economicamente e que mais poluem também. Eles abandonam a causa, o mundo vai ficar assim preocupado, né? Vamos voltar para a China. A China ela criou as ZEs, Zonas Econômicas Especiais. Está vendo essa faixa aqui, ó? Deixa eu pegar aqui um lápis para vocês aqui. Ó, tá vendo essa faixa aqui no nordeste da China? Essas zonas econômicas especiais, chamadas de ZEs, vocês estudaram, não sei se vocês lembram, lá na segunda série. Na segunda série a gente falou sobre elas. São zonas econômicas especiais. Na década de 70, quando o governo chinês abriu a sua economia para empresas de fora e próprias empresas nacionais se instalarem, ele abriu essa área bem próxima ao Oceano Pacífico, estratégica, para exportar e importar produtos, o oceano aqui. E ali ele liberou áreas para modelo capitalista, indústrias de fora explorando muita mão de obra barata aqui, explorando recursos naturais, tendo leis ambientais brandas, igual Samuel questionou aqui. Então, olha como o governo chinês atrai capitais nacionais e internacionais para instalarem grandes áreas industriais, chamadas de zonas econômicas especiais. Aqui estão concentradas as maiores áreas industriais da China. A China também tem uma grande concentração industrial, como o Brasil. Repare, o oeste chinês é menos industrializado e o leste chinês é muito industrializado. Também a China tem esse problema de elevada concentração industrial e urbanização dentro do seu território, tá? E é a partir daí que a China começa a investir em qualificar a mão de obra, investir em educação, investir em tecnologia, em infraestrutura. Hoje a China é o escritório e a fábrica do mundo. A fábrica do mundo, onde se produz mais produtos industrializados. Vocês viram essa questão da pandemia agora? Vocês viram aonde é que se produzia 97% dos equipamentos hospitalares, respiradores, produtos na China? Isso aí, Samuca. Olha só como a China manipulou essa produção industrial que envolveu essa pandemia. Muitas pessoas julgam a China, ela produziu esse vírus. Não vamos falar nisso, porque eu acho uma injustiça. Ninguém provou isso e a gente não pode questionar. Mas gera uma desconfiança. Por quê? Ela saiu beneficiada com isso. Você imagina como ela barganhou o preço desses equipamentos. Não foi só um ou dois países que compraram esses produtos, foram países do mundo todo. Foram 7,5 bilhões de pessoas, não que usaram isso, mas estavam preparados para usar. Já pensou se essa pandemia se espalha de forma mais trágica do que está? A China poderia lucrar muito, como lucrou com isso. Então, a China, essas questões hoje ligadas a alguns tipos de produção, ela concentra esse modelo. Um exemplo são esses equipamentos hospitalares. Mais de 90% da produção de tipo de produto que é utilizado nessa pandemia saiu da China. É incrível mesmo. Como ela se industrializou. Isso é eficiência, né? Porque os outros países talvez não se alertaram para o que a China está fazendo. A China, para ter um exemplo, somente ela usa mais da metade de todo o cimento do mundo, para vocês terem noção de como a China hoje é um canteiro de obra, é uma grande fábrica mundial e um grande escritório mundial. E os Estados Unidos preocupadíssimo com isso, né?
e essa guerra comercial, eu quero que vocês leiam bastante isso aí, tá? Peguem artigos, vão à internet, estudem essa questão atual agora de guerra comercial entre China e os Estados Unidos. O centro da China, Ítalo, é assim um grande deserto, o deserto de Gobi. Ele fica aqui, tá? No centro da China tem uma área desértica enorme, sim. Muito bem lembrado, viu, Ítalo? Parabéns. Beleza? E o oeste da China, nós temos problemas terríveis aqui, ó. No sudoeste, Tibete, que é um território incorporado, os tibetanos querem autonomia da China. O noroeste também, o território da China, tem um território que pede a independência da China. A China tem graves problemas de separatismo ali. Ela mantém isso aí a fogo e ferro, tá? Então, voltando para a China aqui, ó, um modelo de dois sistemas, politicamente ainda um país muito autoritário, é um modelo socialista, lá não tem eleições, o Partido Comunista controla o país, não tem eleições, só tem um único país, monopartidarismo na China. Então, esse modelo ainda é muito ligado àquele modelo socialista do Partido Comunista. Espertamente, a China abriu sua economia para o modelo capitalista. Se a China não tivesse feito isso, como seria a China hoje? Um país isolado, um país sem contato comercial com o mundo. Então, ele, na hora certa, no momento certo, ela se abriu para o mercado, porém manteve o controle do Estado e da sociedade chinesa. Zonas econômicas especiais são as áreas que o governo federal ele criou para atrair em grandes capitais estrangeiros, nacionais, explorando mão de obra barata. A China tem mão de obra barata a rodo, tem muita matéria-prima a rodo, né? Tem leis ambientais brandérrimas, como Samuca detalhou aqui. Lá você polui e o problema depois é resolvido e não dá nada não, né? É aquele famoso dá nada não, tio. E ainda é assim na China, tá? Em outros lugares, mais assim, onde o controle ambiental é mais efetivo, por exemplo, no própria Europa, Japão, fica mais difícil as empresas agirem. No Brasil, isso aqui ainda já está melhorando um pouco, ainda tem muita coisa a melhorar. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. E a Europa? A Europa nós temos hoje, talvez seja uma área mais equilibrada em processo de industrialização. A Europa, gente, ela tem regiões mais homogêneas, industrializadas, não iguais. O país mais industrializado da Europa é a Alemanha, depois vem França, depois vem Reino Unido e depois vem Itália. Nós temos problemas aqui, quando a gente for estudar a Europa, a gente vai ver problemas de concentração industrial na Europa, principalmente esse eixo aqui, ó, essa quadra aqui, ó, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Nós temos outras áreas muito industrializadas, como o Benelux, como a Suíça também, os países nórdicos aqui, Suécia, Noruega. Nós temos a parte europeia da Rússia muito industrializada, tá? Mas ocorre um equilíbrio maior. Não tem um desequilíbrio tão grande igual aqui no continente americano. Você pega 3 países, Estados Unidos, Canadá e Brasil, México, compara com os outros países. É um desequilíbrio industrial muito grande. Na Europa, o equilíbrio é maior. Lógico que nós temos os mais fortes e os outros que têm uma industrialização forte para média. Tá? E as indústrias de tecnologia cada vez maior, né? A França tem grandes tecnopolos, o norte da Itália é industrializado. A Itália tem um problema seríssimo de desigualdade econômica entre o norte e o sul. Ó. A minha região, a Sicília aqui, pobre ao nível Europa, né? E a região norte, rica a nível Europa. Essa desigualdade regional na Itália é terrível, né? É muito grande. Isso afeta a economia italiana, apesar de ser um país fortemente industrializado. O Japão, que já foi a segunda maior
potência econômica do mundo, é a terceira, né? O Japão é um exemplo de superação, né? O Japão, por muitos séculos, foi um território, olha o território dele, no meio do Oceano Pacífico, um arquipélago, várias ilhas. Geograficamente falando, ele é um isolamento geográfico. Por muitos séculos, o Japão ele criou um isolamento cultural aqui, né, que foi comandado por samurais, chefes, guerreiros que comandavam aldeias, tribos aqui dentro do Japão, que somente no século XIX, com a era Meiji, a família Meiji, implantou, derrubou o poder dos samurais, implantou a monarquia no Japão. É aí que o Japão começa a se modernizar, lá no século XIX. E é aí, gente, que o Japão sai de um país arcaico, a maior parte da população era analfabeta, uma população, uma economia extremamente agrária, e a dinastia Meiji vai mudar essa característica japonesa. Ela vai investir em educação maciça. O Japão é um país, um território isolado. Esse contato, essa comunicação com o mundo ocidental vai aumentar. Vai a família Meiji investir na industrialização. É aí que vai surgir as primeiras empresas familiares, né, chamada de Zaibatsu. Eu vou deixar isso para a próxima aula, que nosso tempo está acabando. Tá, gente? Alguma pergunta? A gente tem 3 minutos aqui, eu vi no nosso relógio aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Depois eu vou continuar com a Europa e Japão com vocês, tá? Alguma pergunta, dúvida? Vamos lá, Samuca, vamos lá, terceira série. Alguém aí pergunta? Dúvida? Então, gente, na próxima aula eu vou continuar e vou terminar essa segunda parte com esses países que têm uma industrialização forte e vão entrar nos países emergentes, tá bom? Eu agradeço a todos e a todas. Uma ótima semana. Essa semana eu vou enviar uma atividade via tarefa, mais uma, tá? E lá para quinta ou sexta-feira, depois eu mando um recadinho para vocês, tá? Vou dar um prazo bom para vocês fazerem, uma atividade pequena e fácil sobre o capítulo 4, industrialização, tá? Um beijão a todos, um abraço, Alan, Anne, terceira série todinha aí.